Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a más una clase. Soy la profesora Elisiane y juntos vamos a aprender un poquito más de la lengua española. Pero primeramente tenemos que ver nuestros avisos, ¿bien? A atividade obrigatória que você deve realizar após a aula, certo? Não esquecer, porque é ela que garante a sua presença na aula, ok? E você que não tem acesso à internet, continue realizando as suas atividades, entregando para sua pedagoga na sua escola, para que seu professor tenha acesso, possa corrigi-las e assim acompanhar o seu desenvolvimento, a sua aprendizagem, certo? Na aula passada, nós vimos o quê? Vimos o emprego de muy e mucho, quando utilizar muy, quando utilizar mucho. Conteúdos foram la tira y el uso de muy y mucho. Y en la clase de hoy, ¿qué vamos a ver? En la clase de hoy tenemos una retomada de conteúdos, tenemos el título Vamos a viajar, géneros textuales, el guión de viaje y folder turístico, língua, vamos estudar perífrases verbales, tá? O emprego, o uso do ir, verbo ir, mais a preposição a, mais um verbo no infinitivo. Vamos começar nossa classe, então, vamos observar essas duas imagens, né? Que elas te sugerem, o que você pensa de imediato, né? Quando você olha essas imagens, no que você pensa, o que te vem à mente? Eu acredito que você deve ter pensado e respondido aí, viagem, lugares para se conhecer, para se viajar, né? Muito interessantes, ó, a primeira da América Latina, vejam aí a natureza, a natureza, os colores que temos aí, muito característicos de uma pessoa que é nativa de um pueblo. A segunda do Peru, do Machu Picchu, né? Que é um dos pontos turísticos mais visitados no mundo, que foi escolhido aí como uma das 7 maravilhas do mundo, né? E então a gente vai iniciar falando um pouquinho a respeito disso mesmo, certo? Sobre viagem. Se você viaja, se você tem o desejo, o sonho de viajar, o que você tem que fazer? Qual que é o primeiro passo, né? Planificar, você precisa planejar esta viagem. Então, a ver como se planifica um viaje. Elige tu destino, propósito del viaje, quanto dinheiro gastar, melhor época para visitar o lugar, né? Porque tem essa questão, às vezes qual que é o teu objetivo na viagem? Vai viajar para praticar um esporte no gelo? Então, a estação do ano, né, daquela localidade é muito importante a ser observado. Quanto tempo quedarte? Haz tu itinerário de viagem, que é o guión, que é todo o roteiro e a organização ali para quando você já estiver ali no lugar. Elige alojamento, empaca tus maletas e separa os documentos necessários. Presta atenção às costumbres de cada lugar. Isso também é bastante importante, respeitar a cultura dos lugares que nós vamos conhecer. Tá? El guión. O que seria el guión? Seria o roteiro, aquela organização que você deve ter para aproveitar melhor o seu tempo quando você já está no lugar que você está visitando ou conhecendo. Para armar um guión, investiga muito. Lê blogs de viajes, resenhas de outros viajeros, livros, guias básicas, hasta obter suficiente informação. Um buen guión não pode deixar de ter ricos detalhes sobre estes 4 pontos. Actividades, investiga sobre lugares turísticos. Calendário, organiza tu dia por períodos, manhã, tarde e noite, recordando o tempo de desplazamento, né? O tempo de deslocamento entre um local e outro. A alimentação e transporte. A ver, então, vimos el guión, agora vamos ver um pouquinho das características del folder turístico, ou também chamado em espanhol, na língua espanhola, de carpeta turística, né? Já que folder é uma palavra da língua inglesa. A ver, então,
O folder tem aí uma imagem principal da portada, né? Portada que é a capa, né? A página principal. A localização no verso, ele vem dobrado, ele tem pelo menos uma dobra ou duas dobras. No verso, ele traz os contatos, generalmente. Mensagem interno, que fala sobre aspectos da geografia, da história, do local que se pretende aí colocar, né, para um viajante se interessar por este local. A carpeta turística, então, tem estas características. É um tipo de folheto informativo. Serve para informar sobre um evento que se vai realizar ou sobre um lugar. Aqui no caso, né, para se informar sobre um lugar. A carpeta tem ao menos um pliegue, uma dobra, e ilustrações. Uma carpeta está composta por la portada, né, a capa, o mensaje interno e a última página, que generalmente contém elementos como contactos e outras informações relevantes. A atividade 1, vamos fazer agora, sobre a carpeta turística ou folder turístico, señala V para verdadeiro ou F para falso. Em la A, serve para informar sobre um lugar, verdadeiro ou falso. Tiene a função de entretener. Tem al menos um pliegue, uma dobra. Tiene ilustrações, verdadeiro ou falso. Utiliza apenas o lenguaje verbal, sim ou não. Está composto por la portada, né, pela capa, o mensaje interno e a última página. Então, vocês podem aí resolver essa atividade e logo voltamos para conferir se você acertou. Bueno, chicos, a ver entonces, nuestro verdadero o falso. Então, se sirve para informar sobre um lugar? Sim, totalmente verdadeiro. ¿Tiene la función de entretener? No, la función es informar sobre un sitio, sobre un lugar turístico. ¿Tiene al menos un pliegue? Verdadeiro. Tem pelo menos uma dobra, geralmente, generalmente, dos. Tiene ilustrações? Sim, são muito utilizadas as ilustrações, as imagens, as fotos dos pontos turísticos, da natureza, do local. Utiliza apenas o linguagem verbal? Não. Né, utiliza também as imagens. Então, aí é falsa. F. Está composta por la portada, o mensaje interno e a última página? Sim, verdadeiro. Adelante, então. Vamos ler um texto agora. É um postal, né? Um tipo de mensagem que se utilizava muito antigamente, há uns 15 anos, até uns 15 anos atrás se utilizava. As pessoas tinham o costume de, quando iam viajar, mandar uma mensagem, uma lembrança, mostrando o local onde eles estavam, a localização, uma foto do lugar onde eles estavam. Hoje, com a internet, com a facilidade de tirar fotos e enviar instantaneamente, não existem mais, né, os postais hoje como uma forma de comunicação, mas ele existe sim como uma forma de colecionar. Tem pessoas que gostam muito de colecionar. Né? Vamos ver, então, lo que dice la postal, vamos a ler. Olá, Pedro. El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano. En julio voy a trabajar en una piscina porque quiero ganar dinero para viajar en moto al norte de España con Mara en agosto. Primero queremos ir a San Sebastián. Voy a trabajar en la playa de La Concha. Después vamos a ir a Bilbao para conocer el Museo Guggenheim. Tengo todo preparado, maleta, ropa de baño, mapa. Pero mañana necesito comprar una cámara de fotos porque quiero tener recuerdos del viaje. Tengo un verano muy ocupado. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? ¿Viajas con Luis? ¿Te quedas en Madrid? Cuéntame. Um abraço, Ângela. Então a gente tem aí, a gente pode observar algumas características aí do texto e perceber que trata-se de uma publicação de um texto um pouco antigo. Ela fala que tem que comprar uma câmera de fotos.
O que hoje em dia é muito raro. Nós tiramos as fotos com muita facilidade, nos celulares mesmo. Câmera fotográfica, quem costuma usar é geralmente fotógrafo profissional, uma pessoa que se dedica mesmo à fotografia, faz curso, certo? A ver, então, vamos ver então la actividad 2. Según el texto, marca la alternativa correcta. Ángela escribe una postal sobre su viaje de verano en España, sus estudios en España o sobre su curso de español en San Sebastián. Y Ángela va a trabajar en una piscina, un museu, uma praia, uma tienda de motos. Tá? Então, vocês vão pensar um pouquinho, vocês vão ter a oportunidade de retornar ao texto para poder pensar e responder essas questões. Logo voltamos e corrigimos a sua atividade. Bien, chicos, entonces, sobre el texto que leemos, a ver cómo se quedó ahí, sus respuestas. Según el texto, ¿né? Ángela escribe una postal sobre su viaje de verano en España y va a trabajar en una piscina. Ainda analisando agora algumas frases do texto para a gente entrar no nosso conteúdo aí das perífrases verbais. Em la postal que leemos, vimos que Ángela habla de desejos ou vontade de fazer algo em futuro. Ela fala dos desejos, algumas coisas que ela quer realizar no futuro. Mira esses fragmentos do texto. Vou a trabalhar em uma piscina. Vamos a ir a Bilbao. Que vas a hacer? A esta estrutura damos o nome de perífrasis verbal. Então, é essa estrutura. Vou a trabalhar, vamos a ir, que vas a hacer? Né? Aí se trata de uma perífrase verbal. Na língua portuguesa, nós temos também a locução verbal, que seria o equivalente. Né? Nós usamos quando nós utilizamos dois verbos juntos, né? um verbo auxiliar e um verbo principal, a gente forma aí uma perífrase verbal, ou em língua portuguesa, uma locução verbal. Em português nós dizemos, vou trabalhar, né? Vou estudar. Então, são dois verbos juntos, só que em língua portuguesa nós não temos o costume de usar, não usamos aí a preposição a. Em língua espanhola, ela é obrigatória. Vamos continuar aqui, vendo sobre as perífrases. Então, a gente tem o verbo ir, a preposição a e mais um verbo no infinitivo. Perífrasis verbal indica que a acción designada por el infinitivo se vai produzir em um futuro mais ou menos imediato. Aí temos o exemplo, vas a tener miles de problemas, muy a menudo, com muita frequência, implica propósito ou intenção por parte del sujeto. Te voy a leer uma carta de mi padre. Então, aí demonstrando uma intenção. Para formar orações com ir, a mais infinitivo, é necessário conjugar o verbo irregular ir, de modo que concuerde com o sujeto de la oração. Então, não é complicado. O que você precisa saber, o que você precisa fazer de fato, é saber a conjugação do verbo ir no presente. Você tem que conjugar o verbo ir, você precisa colocar a preposição a, e aí vai ter o verbo no infinitivo que você não tem necessidade de conjugar, certo? Adelante, então, ó. Como formar orações, né? Como formar essa perífrase verbal? Nota que a preposição a é necessária em todas as orações. Temos aí essas frases, esse exemplo, né? El sujeto, o verbo ir conjugado no presente, a preposição a em todos os exemplos e os verbos no infinitivo. Então, as frases se quedaram assim. Eu vou a comer, tu ou vos vas a cantar, él, ella ou usted va a salir, nosotros vamos a entender, vosotros vais a olvidar, esquecer, ellos, ustedes van a aprender. Então, observe que essa parte que está sublinhada aqui, ir, para indicar que o verbo está no infinitivo, né? Ele sempre
no infinitivo termina em ar, ir ou ir. Eu vou pedir agora que vocês anotem essa parte aqui, essa conjugação do verbo ir no presente, toda essa estrutura, né, o a, preposição, o verbo no infinitivo, para que vocês tenham condição de responder aí as próximas atividades. Um tempo para você copiar. Bueno, chicos, entonces, copiaram aí certinho? Vamos adiante com a nossa aula. La perífrasis ir a mais infinitivo, né? Temos aí os exemplos. Eu vou a navegar los 7 mares. Tu vas a conocer a mi familia esta noche. Vas a ir comigo? Usted va a trabajar con Carla en el nuevo proyecto. Luis, Byron y yo vamos a luchar por ese cambio. ¿Vosotros vais a continuar yendo a clases? Ellos van a terminar en la cárcel, né, na prisão? Temos aí os exemplos, mais uma vez, para nós observarmos a estrutura do verbo ir, conjugado, a preposição e o verbo no infinitivo. Veja a atividade 3 agora, onde vocês terão que identificar, né? Identifica em la postal el empleo de la perífrase verbal. Então, você vai ler aqui esse fragmento do texto lá, de la postal, que lemos, vai procurar aqui, onde foi utilizada, né, essa estrutura, ir, mais a, mais o verbo no infinitivo. Um tempo para você responder e já voltamos. Muy bien, chicos. Entonces, leram aí uma vez mais, analisaram. El curso acaba la próxima semana y tengo muchos planes para este verano. En julio voy a trabajar en una piscina. Entonces, tenemos ahí el empleo de la perífrase verbal acá. Em julho, voy a trabalhar, né? Verbo ir, preposição a, verbo trabalhar, né? Trabalhar no infinitivo. Ainda temos a atividade de número 4. Quais destas orações estão usando ir a mais infinitivo de forma incorreta? Então, agora a gente vai ler as alternativas e você vai ter que analisar onde você vai encontrar um erro, alguma coisa errada na estrutura. Eu vou a jogar futebol mañana. Tá correto? Tá tudo certinho? Verbo ir, preposição a, verbo no infinitivo. Tu vas a ordenar algo. Tu vas, tá correto? De acordo com aquela tabelinha que você anotou lá, copiou no seu caderno. É assim que a gente utiliza o verbo ir, conjugando com o sujeito tu. Mario va a salir ahorita. Nosotros vamos a comprar una casa. Está correto ou incorreto? Ustedes vamos a conocer al presidente. Ellos van a recordar sus errores. Então, você vai analisar, olhar com calma e anotar aí qual das frases está incorreta. Listo, chicos? Entonces, qual das frases está incorrecta? A ver? Em la A. Eu vou a jogar futebol mañana. Tudo certinho, né? Nenhum problema aí na estrutura. Tu vas a ordenar algo. Então, o problema está justamente aqui, ó, na conjugação do verbo ir, né? Tu vas a ordenar, vas. Mario va a salir ahorita. Agora sim, Mario va. Ele va a salir ahorita, correto? Nosotros vamos a comprar uma casa. Tá tudo correto. Ustedes vamos, né? Problema aqui, mais uma vez, na conjugação do verbo ir, né? Não é ustedes vamos, né? Mas ustedes van a conocer al presidente. E em la F, ellos van a recordar sus errores. Tudo certinho, ok? Adelante, então, com a atividade número 5. Completa estas orações com a forma correta de ir a mais infinitivo. Então, nós temos aí as frases para vocês completarem, tá? Vocês vão conjugar o verbo ir, certo? Vão colocar a preposição a e vão utilizar os verbos que estão entre parênteses no infinitivo mesmo, da forma que eles estão aqui. Um tempo para vocês resolverem essa questão e já voltamos para corrigir.
Muy bien, ¿listo? A ver entonces, ¿cómo se quedó la actividad? Yo voy a ver una película con mi novio. Bien. María va a ir al doctor porque se siente mal. Tú vas a leer el libro. Una pregunta, disculpa. ¿Tú vas a leer el libro? En la D. Nosotros vamos a escuchar la grabación nuevamente. Ellos van a dormirse en 10 minutos. ¿Listo? Já vamos chegando ao nosso quiz nesse momento, né? Número 1, sobre el folder ou sobre la carpeta. Señala las opções corretas. Informa solamente sobre fatos históricos de um sítio? Isso é correto ou está incorreto? Tiene al menos um pliegue e ilustrações? Generalmente contiene elementos como contactos y otras informaciones relevantes. Y en la 2, la perífrasis verbal estudiada hoy se refiere al pasado, al presente ou al futuro. Então, pense um pouquinho, responda e já vamos corrigir aí essa questão. A ver, entonces, chicos, ¿cómo se quedó nuestro quiz? Tenemos ahí las dos opciones, la B y la C. Tiene al menos um pliegue e ilustrações. Está correta, né? Tem pelo menos uma dobra, geralmente várias ilustrações. Generalmente contém elementos como contactos e outras informações relevantes. Sim, essas duas estão corretas. Y la perífrase verbal estudiada hoy se refiere al futuro. ¿Bien? ¿Ah? Hoy entonces aprendemos sobre la perífrase, né? Que é o verbo ir conjugado, né? A preposição a mais o verbo no infinitivo. Temos esta imagem com essas frases. Eu vou a aprender espanhol, tu vas a viajar a outros países, María va a casarse, nosotros vamos a sonreír, vosotros vais a emprender, ellos van a hacer muchas cosas. E vimos também sobre el folder, sobre esse gênero textual, vimos um pouquinho de suas características. Muy bien, muchas gracias, espero que tenha contribuído com ustedes. Hasta luego.